Então, bom dia a todos e todas. Uma enorme alegria, um enorme prazer receber vocês aqui. Chegar nesse dia depois de tanto trabalho, de tantos trabalhos, de tantas pessoas, de tantos desafios. É a medida da alegria que a gente fica de poder efetivamente começar esse trabalho. Então, é com grande alegria que nós damos início ao Simpósio Internacional Pobreza, Performance e Educação, promovido pela Rede Internacional de Estudos da Presença, com financiamento do CNPq, da CAPES, da FAPERGS e apoio cultural do SESC e parceria da Mostra Cura, a Mostra de Artes Cênicas Negras. Eu quero saudar, de modo especial, nosso vice-reitor, professor Pedro Costa, aqui representando a nossa magnífica reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora Márcia Barbosa, a quem eu agradeço em especial a presença. Quero agradecer também minha colega de tantos projetos, cotutelas, pesquisas, eventos, cursos, a professora Graça dos Santos, pró-reitora de Cultura, Vida Associativa e Justiça Social da Université Paris-Nanterre, na França, parceria fundamental para a nossa rede e para todo o processo de internacionalização do nosso grupo de pesquisa e também organizadora deste evento conjunto. Compõe ainda esta mesa de abertura, e a quem eu agradeço, a professora Cláudia Wassermann, pró-reitora de pós-graduação da URGS, a professora Daniela Pavani, pró-reitora de extensão da URGS, o professor Alan Alves Brito, pró-reitor de ações afirmativas e equidade, também nosso colaborador e parceiro na nossa rede, a professora Aline Cunha, nossa diretora da Faculdade de Educação, a minha colega mais próxima e também organizadora deste evento, a professora Fabiana de Amorim Marcelo, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação, a quem reitero meus agradecimentos. Sem a participação do PPG Edu, esse evento não seria possível. Nossa rede de pesquisa existe desde 2013 como um esforço de romper com as lógicas individualistas às quais nós somos sempre submetidos nas nossas diferentes universidades. Acostumados ao trabalho de pesquisa individual e solitário, dividido no máximo com alguns estudantes de pós-graduação, temos nos surpreendido com a riqueza de novos elementos e, ao mesmo tempo, com a dificuldade de trabalhar juntos. Não obstante todos os nossos esforços, ainda estamos engatinhando nessa árdua tarefa de produzir conhecimento de maneira coletiva. Somos uma rede plural que fala 3 línguas diferentes, que tem muitos sotaques, composta por pesquisadoras e pesquisadores de 6 países diferentes, de culturas acadêmicas muito distintas e de áreas de conhecimento muito diversificadas. Hoje somos 33 pesquisadoras e pesquisadores em 22 grupos de pesquisa em 18 universidades de 6 países. Organizar e coordenar esse grupo, para mim, tem sido tão desafiador quanto prazeroso, pois uma motivação renovada tem nos invadido a cada etapa. Eu preciso agradecer a cada um e cada uma daqueles e daquelas que fazem parte dessa aventura e que colaboram para que o nosso trabalho seja tão potente. Muito obrigado aos meus colegas e às minhas colegas da rede. A terceira etapa dessa rede enfrentou muitos obstáculos. Nós começamos a investigar as relações entre pobreza e performance justamente um mês antes de deflagrado o primeiro lockdown em função da pandemia de Covid-19. Além desse enorme adiamento do trabalho, ainda tivemos nosso colóquio presencial de maio de 2024 cancelado inteiramente em função das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. Por tudo isso, nossa alegria enorme em receber, pela primeira vez de forma presencial, a maioria dos componentes da rede. Nós estamos aqui com 31 dos 33 pesquisadores e pesquisadoras que trabalham nessa rede. Além disso, nós temos convidados e convidadas especiais para fazer desse evento um momento de grande trabalho reflexivo e avanços. A abertura está a cargo da nossa colega da Universidade Federal da Bahia, professora Alexandra Dumas, lá, com mediação do nosso colega da UERGS, professor Eduardo Pacheco, que eu não sei onde está.
Para o encerramento, temos a conferência performance da socióloga Nina Fola, também cantora e percussionista, e ainda temos 2 convidados especiais que vão atuar nesses dias como nossos leitores críticos e farão uma intervenção na sexta-feira pela manhã como resultado dos seus olhares externos à rede. Trata-se da professora Maria Lúcia Pupo, da Universidade de São Paulo, muito obrigado, e do professor Aldo Vitório Filho, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Está aqui o Aldo. Muito obrigado aos 2. Se enfrentar o excesso de trabalho característico do nosso tempo na universidade, as burocracias, a cultura do individualismo, os esforços de proteção das áreas de conhecimento e tantos outros desafios, imaginem fazer isso com um grupo de 33 pessoas. Como tenho dito desde o início, os mal-entendidos são produtivos na nossa rede. Nós trabalhamos de muitas maneiras, mas de forma esquemática posso contar a vocês que, grosso modo, nós produzimos dados em diferentes níveis e contextos e procuramos analisar esses dados juntos, produzindo, entre nós, um ambiente de questionamento que nos ajude a fazer avançar o que sabemos nas nossas diferentes áreas. O que nós vamos discutir nessa semana intensa de trabalho é o resultado, até aqui, de muitos esforços coletivos de discussões sobre as relações entre pobreza e performance. Não obstante nossa postura acadêmica mais tradicional, nós ensejamos no trabalho aquilo que a performance nos ensina, entre outras coisas, fazer, falar, pensar, como forma de multiplicar os meios de produção de conhecimento. Por isso, na programação, vocês serão testemunhas e mesmo participantes de uma série de performances propostas pelos membros da nossa rede, em associação a falas mais tradicionais, como em qualquer evento acadêmico. Dessa forma, esse simpósio marca um ponto importante de um percurso iniciado há vários anos, no âmbito do projeto Pobreza e Performance. Ao longo desse tempo, a rede vem investigando as múltiplas relações entre pobreza, performance, educação, precariedade, exclusão, racismo, vulnerabilidade, entre muitos outros temas, compreendendo a pobreza não apenas como a falta de recursos materiais, mas como uma condição social, simbólica e política que atravessa os corpos, os territórios e as linguagens. Trabalhar sobre a pobreza e a performance significa colocar-se diante de um desafio ético e epistemológico que tem nos mobilizado desde o início. Como pesquisar, representar e dialogar com realidades marcadas pela desigualdade, sem reproduzir os gestos de exclusão que pretendemos combater. Mas, paradoxalmente, isso significa, de outro modo, reconhecer que as práticas performativas, sejam elas artísticas, pedagógicas, sociais ou culturais, podem se tornar ferramentas de escuta e transformação, capazes de gerar espaços de presença e dignidade onde há apenas silêncio e invisibilidade. Nesse encontro, teremos a oportunidade de conhecer trabalhos que abordam ações performativas em comunidades, escolas, periferias urbanas, contextos rurais e instituições, experiências que mostram que a arte e a educação podem ser meios concretos de construção de justiça social. São pesquisas e práticas artísticas que convidam a repensar o papel das universidades e das artes na produção de conhecimento comprometido com a vida. Que este simpósio possa, portanto, aprofundar os vínculos entre pesquisa, criação e responsabilidade social, reafirmando o compromisso ético de pensar e agir junto a quem vive a precariedade, a exclusão e a desigualdade. Que a troca de saberes que aqui se inaugura seja fértil, plural e inspiradora. Por fim, faço mais agradecimentos. Eu preciso agradecer ao CNPq, a FAPERGS e a CAPES pelo financiamento sem o qual nada disso seria possível, ao SESC, que garantiu nossa programação artística das 19 horas, e a parceria da Mostra Cura. Preciso também, nominalmente, agradecer ao meu colega e amigo Tiago Piragira, que está aqui em algum lugar, está lá ele, amigo incansável para fazer tudo acontecer. Muito obrigado. Agradeço as minhas colegas mais próximas, organizadoras desse evento, professora Fabiana Marcelo, já mencionada, coordenadora do nosso programa, professora Celina Alcântara, do programa de pós-graduação em Artes Cênicas, está ali, e a minha colega de departamento, Rossana Perdomini de la Costa Veloso, que também deve estar por aqui em algum lugar, ou está organizando alguma coisa lá fora. Parceira sem a qual esse evento também não poderia acontecer. Meu agradecimento especial à comissão organizadora, aos nossos alunos e alunas,
a Caroline Faleiro, Eduardo Ourix, o Andrews Prates, o Erivan Ferreira, o Igor Pires, a Ingrid Ferreira, a Pamela Amaro, a Vitória Stiff e a nossa pós-doutoranda, a Marta Haas. Agradeço à URGS como um todo pela estrutura e liberdade de pensamento, ainda com tantas dificuldades, mas permitindo que façamos eventos, pesquisas e ensino de qualidade. Em nome da organização, eu desejo a todos e todos um excelente simpósio e reitero nossos agradecimentos às instituições parceiras, aos grupos de pesquisa, aos estudantes que participam deste projeto, a cada pessoa que, de algum modo, acredita na potência transformadora da arte e da educação. Obrigado aos colegas que compõem a mesa e que dão sentido institucional ao nosso evento. Obrigado a vocês que se juntaram a nós nesse trabalho a partir de hoje. E que tenhamos excelentes dias de sol para abrigar nossas mais intensas reflexões e pensamentos. Muito obrigado. Obrigado. Fabiana, por favor. Tu pode pegar o microfone aí, é só ligar ele. Então, bom dia a todas, bom dia a todos. Assim como muitas atividades mais pontuais que desenvolvemos na universidade, costumo dizer que o princípio de um evento, o início de um evento, é sempre também um dia de celebração. Celebração porque ele nada mais é do que o resultado de um trabalho exaustivo que o antecedeu. E Gilberto falou muito bem disso agora. E no caso em especial do simpósio Pobreza, Performance e Educação, e acompanho essa história muito de perto há muitos anos, ele é o resultado de um trabalho que conjuga muito dos princípios básicos com os quais, a meu ver, como universidade pública, temos nos comprometido. O princípio da produção de pesquisa e da produção de conhecimento não apartada de demandas e urgências sociais, políticas e éticas do nosso tempo. Princípio de diálogo, em seu mais amplo sentido. Diálogo produzido no interior de grupos de pessoas pertencentes aqui a mais de 13 universidades na América do Sul, na África, na Europa, sobre um tema tão devastador quanto histórico, social e geograficamente singular, a pobreza. Princípio também de algo que não há como não mencionar aqui. Princípio de uma generosidade acadêmica, magistralmente produzida pelas redes coordenadas por Gilberto Icke. Não uma generosidade romântica ou tola, mas aquela que permite acolher e produzir coletivos com coletivos. Universidade também é isso, é multidão. Acima de tudo, o simpósio também está sustentado por um princípio de poder acreditar que aquilo que fazemos na universidade não é feito apenas para ensejar mudanças, o que não é pouco. Aquilo que fazemos é já mudança. Movimento vivo de forças, de pessoas, de formas de pensamento. Movimento da vida, da arte, dos saberes. Movimentos de epistemologias, mais de cosmologias, a nós da universidade ainda muito novas. É trânsito, e isso não é algo inscrito na ordem do vir a ser. É presente, é presença hoje. Como na fala do personagem Zeca Chapéu Grande, do romance Torto Arado, trazido pela memória da filha Belonísia, uma das protagonistas do romance, o vento não sopra, ele é a própria viração. Sejam todos e todas muito bem-vindos a Porto Alegre, à URGS e ao simpósio Pobreza, Performance e Educação. Um bom evento a todas e todas nós. Acho que sim. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. É uma honra, uma alegria ter sido convidada e poder compor essa mesa juntamente com os meus colegas, professores e professoras aqui dessa universidade, tanto o professor Gilberto, né, também colega da FACED, a professora Fabiana, e também os colegas aqui que estão representando a nossa administração central. Quero saudar vocês em nome da Faculdade de Educação, dizer que é uma alegria receber a todos e todas aqui nesse evento e também poder ser premiada, né, eu digo, em conhecer uma área que é diferente, né, da minha de formação.
Eu sou professora da área de educação de jovens e adultos, mas, ao mesmo tempo, ver tantas proximidades e tantas reflexões que são importantes e que compõem, para além da rede que está aqui nesse evento, promovendo esse evento, também uma rede de conhecimentos que interconecta as nossas áreas, os saberes e tudo aquilo que temos feito aqui nessa universidade. Quero também mencionar, né, a área de teatro e educação do DEC, no nome do professor Gilberto, também da professora Rossana, que, para nós, na Faculdade de Educação, representa também a nossa interconexão com o Instituto de Artes, com as artes, com a possibilidade de fazer intercâmbios muito promissores dentro dessa Faculdade de Educação, que recebe estudantes de todas as licenciaturas da URGS, né? Nós ofertamos, como um curso da unidade, o curso de Pedagogia e Licenciatura em Educação do Campo, mas temos a alegria de poder receber todas as demais licenciaturas que existem na URGS e alguns bacharelados, né? Incluindo o curso de Artes Dramáticas. É inevitável que eu diga, que mencione e fale da honra de poder mencionar essa produção acadêmica que está nesse grupo de pesquisa coordenado pelo professor Gilberto, que compõe essa rede, do nosso programa de pós-graduação em educação, da excelência da produção, já mencionada pela professora Fabiana, como interconectada e encarnada com o nosso tempo presente, né? Além disso, é poder dizer que esse grupo ele tem grande projeção na internacionalização da Faculdade de Educação. Isso não é nada pouco, né? Poder fazer esses intercâmbios e poder ter as nossas questões hoje aqui, que são pulsantes, e algumas delas citadas na fala do professor Gilberto, né? Tanto as questões envolvendo os eventos climáticos, quanto a desigualdade social, quanto a possibilidade de resistir a tudo isso e de avançar não desistindo coletivamente, né? E entendendo que essas forças que estão a todo momento, né, nos subjugando, que tem a ver com classe, gênero, raça, capacitismo e tantas outras questões, elas são lidas, elas são refletidas e elas são, por nós, né, parte da nossa resistência por meio daquilo que nós temos feito aqui na universidade. Uma dessas ações são os nossos encontros, né, de pesquisadores e pesquisadoras. Também entender essas conexões, né, e quem fica na gestão acaba olhando para isso de uma forma bastante privilegiada, né, entendendo os movimentos dos diferentes grupos na faculdade, no meu caso, como diretora, e ver e perceber essas conexões, arte, educação, cultura, corporeidade, o imaginário social e performance, e daquilo que eu conheço, né, da revista também, né, Estudos da Presença, poder também falar sobre essas relações como produção de conhecimento da nossa Faculdade de Educação é uma honra e é um orgulho. Por isso, eu quero não só destacar a relevância social, política, para a universidade, né, e para o Brasil, e para as redes que compõem, para a rede que as universidades, né, que compõem esta rede, mas também dizer da importância para o nosso tempo atual e para as resistências múltiplas que temos que ter nos próximos anos, né? Eu vejo que aqui nós temos diferentes gerações de pesquisadores e pesquisadoras, diferentes gerações de educadores e educadoras, e é assim que nós vamos continuar, que nós vamos seguir, e que a nossa universidade também vai continuar existindo, e a Faculdade de Educação, não só nos seus 55 anos, mas com mais longevidade e com mais presença na nossa universidade, no nosso país. Quero saudar a presença de vocês, dizer que essas reflexões elas são, para mim, iniciais, e eu posso
pensar no que esse evento vai propor para todos e todas, né? O que nós vamos ter a oportunidade de refletir se já nessa mesa de abertura tantas reflexões já aparecem. Eu quero dizer diretamente ao professor Gilberto que a Faculdade de Educação ele já conhece, já sabe, e que essa gestão está totalmente disponível e parceira destes e de outros eventos para que haja continuidade e fortalecimento dessa rede. Muito obrigado pelo convite, obrigado imensamente pela presença de vocês e que possamos estar juntos e juntas em outras oportunidades. Obrigada. Bom dia a todas as pessoas. Primeiro eu quero cumprimentar o nosso vice-reitor, o professor Pedro Costa, no nome dele. Também cumprimentar todas as pessoas, servidoras, servidores, estudantes da nossa universidade que estão aqui. Também cumprimentar o professor Gilberto Wickley, coordenador dessa colaboração, dessa rede internacional, e também estender os cumprimentos aos meus colegas de mesa, a professora Celina, a professora Fabiana, e, em nome dela também agradecer e cumprimentar todas as pessoas que compõem essa rede incrível. Então, como pró-reitor de Ações Afirmativas e Equidade, eu queria dar as boas-vindas a todas as pessoas que vão participar, né, que já estão aqui, que vão participar e acompanhar todas as atividades desse evento, dizer da alegria de poder estarmos juntos, né, e o quanto essa rede, né, para pensar a pobreza, performance e educação, tanto se conectam com esse momento vivo e dinâmico que a gente vive na URGS a partir da Pró-Reitoria de Ação Afirmativa e Equidade. E dizer à professora Graça dos Santos, né, da força que isso significa para nós historicamente, né? Nós estamos aqui em vários países reunidos, países europeus, países africanos, países latinos, né? Eu acho que poder refletir a partir dessa rede e dessa relação tão bonita também, estética, né, que essa rede internacional nos proporciona, é exatamente como a gente pode olhar para esse passado que nos conecta, né, a partir dessas realidades, a partir desses 3 sistemas globais, o colonialismo, o capitalismo e o patriarcado, como ele nos atravessa para a gente poder pensar outras possibilidades de país. Então, a existência das pró-reitorias de Ação Afirmativa e Equidade no Brasil, ou dos setores que, ainda que não tenham esse nome, mas que também estão preocupados em fazer esses deslocamentos, ela é uma característica muito importante das nossas universidades nesse momento, né? Então, acho que a rede ela dialoga o tempo inteiro com esse momento bonito que a gente está vivendo no país e que eu penso que deveria ser também um indicador interessante para todas as universidades que estão aqui. Eu acho que a gente ainda não consegue avaliar o impacto das ações afirmativas nas universidades no Brasil, e penso também que outras universidades que estão aqui precisam conhecer mais sobre essa realidade que a gente está vivendo. Então, pensar a pobreza, a performance, a educação desse lugar é olhar para esse auditório e perceber essa diversidade, essa pluralidade de pensamentos, de presenças corporais, de cores, de cabelos, de sotaques. Então, acho que isso é realmente uma diferença fundamental para a gente poder fazer esses deslocamentos epistemológicos, éticos, políticos. E, para mim, essa é a força de poder, né, acompanhar a existência dessa rede de ensino, pesquisa, extensão, divulgação, e que traz aí, né, a performance. Então, acho que é bom a gente pensar nessas poéticas, pensar na dinâmica da força mesmo que essa rede colaborativa traz para nós, assim como exercício político, né, de cidadania, de uma cosmopolítica e de uma cosmopoética que se dá pela performance desses corpos, territórios, pensamentos. Então, eu quero novamente agradecer ao professor Gilberto Wickley por reunir tanta potência. Eu tive a chance de fazer o sumário do evento no ano passado e eu acompanhei de perto cada projeto, cada fala, cada movimento, cada ação, e realmente, né, que está sintetizado no livro, que também está aqui já nessa conferência. Então, eu posso dizer de perto da beleza que é poder pensar a pobreza, a performance, a educação desse lugar, né, articulando todas essas forças criativas. Então, eu quero novamente parabenizar, agradecer a possibilidade de poder estar aqui e desejar a todas, todos e todes um excelente evento
e que essa vivência, essa experiência em Porto Alegre seja de fato singular e que a gente possa continuar movendo essas estruturas. Então, é isso. Muito obrigado. Bom dia a todas as pessoas aqui. Quero celebrar esse momento e acolhê-los e acolhê-las como Pró-Reitoria de Extensão. Quero saudar aqui, no nome do professor Pedro, toda a nossa administração, a nossa reitora e a administração central, em nome do professor Gilberto, né, toda a rede e os colegas professores, estudantes de graduação, de pós-graduação, técnicos, né, e técnicas, professora Aline, pela Faculdade de Educação, né, esse lugar tão importante, esse espaço de reflexão, de formação, que perpassa todos os cursos da nossa universidade, como ela bem disse, a partir, né, da licenciatura, mas também bacharelados, né, a Graça, a professora Graça, né, também representando, e a professora Fabiana, a própria rede, aos colegas aqui, a professora Cláudia e Alan, como pró-reitores. E emocionante, né, e difícil, né, falar após, né, as falas tanto do Gilberto, da Fabiana e do Alan. E quero deixar uma reflexão aqui, que é também do caráter simbólico de estarmos nessa mesa com Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Equidade, com Pró-Reitoria de Graduação e com Pró-Reitoria de Extensão. Eu procuro sempre trazer, né, um resgate histórico do que é a extensão, professora Graça, na América do Sul, na América Latina, nas universidades do Brasil, né, que se caracteriza como um processo de um acúmulo histórico e de um capital político, né, que se concretizou na Constituição de 1988, quando o ensino superior brasileiro é estabelecido como uma relação integrada do ensino, da pesquisa e extensão. A partir da articulação e da presença dos movimentos sociais, né, que também, imbuídos e integrando e carregando a história da América Latina e do movimento dos estudantes em 1919, na Universidade de Córdoba, que foram dizer à universidade na América Latina, ela tem um caráter fundamental de discutir essa sociedade que nós vivemos e de construir um ensino superior no ensino, na pesquisa e extensão, que esteja a serviço do desenvolvimento autônomo, social, com justiça social, pensando esses países na sua característica, em diálogo com seu povo e a constituição dessas nações como nações soberanas, desenvolvidas e que sejam capazes de trazer oportunidades e condições para que o seu povo viva e, mais do que viva, né, se constitua como pessoas completas, né, do conhecimento, da arte, dos saberes, né? A nossa Pró-Reitoria, que tem o nome Pró-Reitoria de Extensão, mas que carrega a cultura, e já iniciei minha campanha de mudança de nome para Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, porque entende que esses diálogos são simbólicos e fundamentais na nossa universidade. Assim como a extensão, como componente acadêmico na graduação e pós-graduação, em que a gente pensa outro aspecto que foi aqui trazido nas falas, que nós estamos com a população, nós não estamos para a população. Isso deve ser também no ensino e na pesquisa, mas a extensão traz esse caráter do diálogo construído, dos saberes que são aqui constituídos e construídos e formulados em diálogo, um diálogo de que não é monólogo, porque nós estamos vivendo os tempos dos monólogos. Eu dialogo dizendo o que eu penso e fechando os ouvidos para o que os outros dizem. Então, a reafirmação de que o diálogo, a partir de escutas, construções e reconhecimento de que a construção de conhecimento ela não se dá somente nesse espaço da academia. Há outras formas de conhecer, há outras formas de produzir conhecimento. E a universidade ela se enriquece a partir desse diálogo, a partir de trazer para cá e de levar para fora e de entender que esses muros constituem apenas espaços físicos, mas não podem se constituir como espaços simbólicos dessa troca. Esses muros eles deixam de existir quando pensamos que a defesa da universidade, a defesa da democracia, a defesa da justiça social só tem lugar numa universidade que está em constante diálogo, que entende a reflexão que o próprio Paulo Freire fez lá na década de 60, quando questionou, inclusive, o nome extensão. Não seria comunicação? Nós estamos apenas estendendo os braços da universidade ou, de fato, temos que estar capilarizados, constituindo a nossa sociedade a partir e com, não é,
né, essas diferentes olhares e essas diferentes experiências, né, simbólicas e concretas do nosso povo. Então, fico muito feliz de estar aqui nesta mesa, compondo com os colegas, conhecendo o trabalho de vocês, reafirmando a importância dessa rede de diversas línguas, de diversos olhares, de diversas cores, cabelos, né, porque assim nós conseguimos olhar as questões fundamentais que precisamos avançar nesses aspectos tão bem trazidos no nome deste simpósio e dessa rede que carrega a pobreza, a performance e a educação. Aspectos fundamentais que precisamos enfrentar, refletir e propor, né, de forma conjunta, caminhos, né, sobre esses temas. E a universidade tem que ser este espaço. Então, muito obrigada pelo convite e um bom evento para todos nós. Bom dia a todas as pessoas. Quero saudar aqui os componentes da mesa, cumprimentar a professora Graça dos Santos, nossa convidada mais distante, e, em nome dela, saudar todos os membros da mesa e também dar boas-vindas a todas as pessoas que vieram para Porto Alegre para participar desse evento que é tão importante, não só para a nossa universidade, mas para todas as universidades, 6 universidades que compõem essa rede, e em 6 países, 18 universidades em 6 países que compõem essa rede, e dizer também que, do ponto de vista da pós-graduação, nós temos muito orgulho dessa rede que constrói justamente o que a gente deseja para a construção da pesquisa, para a construção do conhecimento, além das fronteiras do nosso país, que é uma rede que está em contato com um tema que é tão importante para no nosso planeta, para a nossa questão humanitária. Então, dizer que nós temos muito orgulho dessa rede, porque ela realmente tem esse componente da internacionalização, e que, inclusive, está fazendo parte do nosso projeto, que é o projeto CAPES Global, que é um projeto que é um programa de internacionalização da CAPES, que visa, então, destinar mais recursos ainda para que a gente possa realizar esses eventos, realizar as missões e estar em conexão com esses outros países, com essas outras universidades. Falar também da questão do impacto dessas pesquisas nas políticas públicas. A gente, às vezes, quando está trabalhando com pesquisa, e 93%, do ponto de vista estatístico, 93% das pesquisas da ciência que se faz no Brasil, pelo menos, ela acontece na pós-graduação. E, quando a gente está fazendo pesquisa, a gente não tem, às vezes, noção do impacto que essas pesquisas têm na construção de políticas públicas. E, certamente, esses 10 anos já produziram muito impacto nas políticas públicas, não só brasileiras, como de outros países. Estava comentando com o professor Gilberto, com a professora Fabiana, que nós temos programas que medem esses impactos e que, quando os nossos políticos querem construir alguma política pública, eles precisam fazer uma série de justificativas. E, nessas justificativas, eles citam as nossas pesquisas, as pesquisas que vocês produzem, para justificar a construção de uma política pública. Então, assim, o que a gente faz tem um impacto muito grande na sociedade. E, portanto, a importância de eventos como esse, de redes como essa, de continuar consolidando essa comunicação dessa rede é fundamental. Então, como
pró-reitora de pós-graduação, eu quero colocar a nossa pró-reitoria à disposição e dizer também que a universidade, que a gestão da nossa universidade está totalmente presente aqui nesse evento, né? E em todos os eventos que a gente é chamado para que a gente possa apoiar essas iniciativas e para que a gente possa também conhecer mais o que está sendo feito dentro da universidade, que, assim como a Aline, né, diz que tem essa visão, que fica uma visão muito mais geral de tudo que está acontecendo, a gente também se orgulha muito quando a gente participa desse tipo de evento. Então, desejar a todos um bom evento aqui em Porto Alegre, né, e que o sol continue brilhando, que a gente tenha um tempo bom e muita pesquisa, muito diálogo, muita conversa. Bom dia a todos e a todas, primeiro todas e depois todos. Sempre nestas mesas somos sempre um pouco repetitivos, não é? Porque é sempre muito importante, os agradecimentos nunca são suficientes. E o meu português será o português europeu, como perceberam muito bem, não é? Portanto, eu não posso começar sem dizer tudo o que penso sobre o meu colega e amigo Gilberto Wickl, que em França, quando há assim houve um evento recente que nós já organizámos vários em Nanterre, e perguntaram-me assim, em francês, quel est le jardinier de cet événement? Portanto, quem é o jardineiro? Eu não percebi muito bem. Oui, que est-ce qui arrose? Quem é que faz crescer as flores? E eu falei, o Gilberto já não estava porque ele tinha... Portanto, nós encontramos, mas é um pouco um cai lá sempre em movimento. E eu disse que Gilberto Wickl, o meu colega, que eu já considero que nós somos um pouco, há aqui muitas caras que nós já nos conhecemos, já nos encontramos tanto aqui em Porto Alegre como em França, e é um pouco uma rede, já eu diria um pouco uma família de pensamento nestes tempos em que nós estamos a ver que o obscurantismo está de novo a progredir. Será que ele se apagou completamente? Na realidade, estava invisibilizado e ele agora está a voltar. E o trabalho que é realizado, graças muito ao dinamismo e à capacidade de nos reunir todos, sobretudo, porque é por isso que eu acho que Jardinier, ça te va très bien. E que queria também salientar a questão do espaço e do tempo que nos é necessário para trabalhar estes temas que são complexos, em que às vezes os diálogos também entre nós podemos não estar de acordo. Aliás, é muito interessante quando não estamos de acordo uns com os outros. Não é só falarmos todos da mesma maneira. Precisamente, a nossa diversidade, ela é a nossa força. E, portanto, já desde 2013, Gilberto, que trabalhamos juntos, e atualmente a questão do tempo, nós sabemos também é financeiro, o tempo é dinheiro, tudo é dinheiro. E então isso foi um privilégio poder ter este tempo para trabalharmos juntos, poder também saltar fronteiras, como nós temos saltado, para estarmos aqui em conjunto. E eu queria também dizer que a minha reitora, Caroline Roland-Daimon, ela, pela minha voz, ela quer saudar todos. O lema da nossa universidade é une ambition solidaire, uma ambição solidária. Portanto, estamos perfeitamente em conjunção com este lema. E eu quero dizer que bem, eu em Nanterre, eu sou vice-presidente Culture, Vie associative e rayonnement. Portanto, muito interessante, porque, de facto, cultura, vida associativa e rayonnement, que será, de uma certa maneira, a extensão, mas também o tentar irradiar, no sentido de também projetar e fazer, na realidade, uma flutuação e uma conexão contínua, que é um trabalho denso, mas em Nanterre nós temos atualmente 120 associações estudantis. Portanto, com as quais também trabalhamos em rede. Depois, a Universidade de Paris-Nanterre está na banlieue. Portanto, não está em Paris, não é Sorbonne. Portanto, são outras culturas, também são outros povos
povos, outras populações, e não sei se provavelmente se recordarão que em Nanterre, há 1 ano e meio, foi morto um jovem que se chamava Naël, que foi morto pela polícia, que depois isso desencadeou uma série de tumultos em França. Tudo isto é a nossa realidade com a qual nós trabalhamos, e eu acho que é muito importante salientar que devemos também pensar o nosso trabalho como uma força forte. O pensamento, a cultura e a arte são o que nos permite, de facto, ultrapassar as dificuldades do cotidiano, as dificuldades também de um mundo polarizado, em que não se ouve o outro, já aqui alguém falou assim, e que é muito importante este trabalho. Eu vivo isto, não é, é um pouco paradoxal, vivo isto como um luxo. Estamos a falar de pobreza, mas um luxo no sentido em ter tempo para pensar, para ter dúvidas também e para tentar construir em conjunto um mundo que seja com todos e que nos permita ser autónomos no nosso pensamento, ter a liberdade de pensamento e a liberdade de palavra. Muito obrigada, e para mim estou um pouco comovida e é um momento muito forte. Sinto aqui uma espécie de... Estamos noutro mundo e é de facto um privilégio. Muito obrigada. Bom dia a todas as pessoas presentes, meus colegas, minhas colegas aqui de mesa, da Pró-Reitoria, da Faculdade de Educação também. Né? É uma honra para a gente estar aqui nesse momento de abertura de um encontro tão frutífero, né? E que eu não tinha me dado conta ainda, graças a essa possibilidade, dessa metáfora da jardinagem e do cultivo de uma coisa muito comum. E eu acho que um tempo de 1 semana, hoje em dia, como a vida está, ele se coloca como um tempo generoso, quase um luxo, a gente poder ter a presença uns dos outros, umas das outras, para a gente poder construir, né, ou fortalecer aquilo que vocês já constroem junto como rede, mas com essa força, com essa presença que Alan, né, fez questão de marcar, da corporeidade, do olhar, da troca, da própria performance, né, que faz parte como objeto de estudo, mas, ao mesmo tempo, como forma de expressão também disso que é construído nessas relações que as universidades e nós, de universidades públicas, precisamos constituir com a sociedade, que é a única coisa que nos justifica enquanto universidade pública, fazer essas pontes, fazer essas construções, ser esses pontos de encontro onde os saberes, os conhecimentos e as trocas possam frutificar um mundo melhor, efetivamente. Na tua pessoa, Graça, saúdo todos os convidados, todas as convidadas, né, de fora da cidade, do estado, de fora do país, suponho que também estão aqui para esse encontro, e esse diálogo que a Dani estava falando, né, sempre foi um diálogo que o patrono da nossa educação brasileira falava que ele é amoroso, ele tem que gerar esse fruto desse reconhecimento do outro. A gente se constitui, enquanto humanos, na relação com o outro, com a outra pessoa. Então, esse estar nesse momento aqui é um momento riquíssimo, efetivamente. Né, bonita essa imagem da riqueza, do luxo, do privilégio de a gente estar aqui uns com os outros, umas com as outras, e poder cultivar durante 1 semana aquilo que já se constitui como fazer, como saber, como pesquisa, como conhecimento, mas com os nossos corpos próximos e os nossos corpos também se enxergando e tendo esse impacto estético, essa alegria estética também que significa esse encontro com o outro, com a outra. Quero desejar, em nome da reitoria da universidade, uma grande acolhida para todas as pessoas, que seja uma semana de muito trabalho, de muito encontro, de muita alegria, e contem conosco no que for preciso. Desejo de coração uma boa semana de muito trabalho, muita construção para todas vocês, para todos vocês. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado a todos. Nosso evento está aberto. Convido a mesa a permanecer conosco, caso seja possível, ou cumprir as suas agendas, que eu imagino sejam sempre muito atarefadas. Nós vamos fazer 5 minutos de intervalo e aí passamos para a nossa conferência de abertura. Muito obrigado.